profissional que trabalha pro América, o torcedor aí. É engraçado. A minha história é um pouco engraçada, curiosa, porque eu não fui de ter muitos amigos de arquibancada. Eu comecei a ir pro Machadão, eu acho que eu tinha 3, 4 anos com meu irmão. E aí, quando meu irmão foi morar em São Paulo, não me recordo aqui o ano, eu passei um ano tendo que ouvir jogo no radinho, porque eu não tinha quem me levasse. Então eu tava todo o jogo do América no rádio. Meu pai não gosta de futebol, minha mãe, ninguém lá em casa gostava, só meu irmão. E aí eu passei um ano sofrendo no radinho e eu acho que com 10 anos eu comecei a ir só pro jogo. Eu morava ali próximo ao Hotel Residência, então eu comecei a ir sozinho mesmo pro jogo, sozinho. Ia lá e por precaução comprava até o ingresso, ia antes na bilheteria, comprava o ingresso, voltava para casa e depois voltava para o jogo. Era tudo mais seguro, né? Antigamente, era mais tranquilo, digamos. E aí, com 13, 14 anos, comecei a ir com os amigos. E aí eu ia com um grupo de amigos, Matson é um deles, ia muito com ele. E foi quando aí veio a fase adulta, né? E é muito curioso, acho que é a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de contar a minha história dentro do América, de fato como ela ocorreu. Porque no início eu fui muito julgado. Há 8, 9 anos atrás eu fui muito julgado quando entrei. Mas poucas pessoas souberam realmente como e por que Antônio entrou. Existia um movimento, agora eu não me recordo se esse movimento se chamava, se já era o Democracia Alvirrubra, não lembro bem. Mas na gestão de Beto eu criticava demais, 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 a ponto de ser bloqueado do Twitter dele, do Instagram dele. Foi até curioso que esses dias a gente se encontrou e aí ele foi ver a conversa do Instagram da gente e ele mandou o print para mim rindo, que era eu esculhambando ele, chamando ele de tudo que era nome. E aí ele disse, rapaz, o mundo dá voltas, né, bicho? Porque tá aí hoje você no clube depois de praticamente 10 anos, mas o print é eterno, como dizem, né, na resenha, o print é eterno. E aí eu fui para frente da sede. Eu não criei só, criei com alguns torcedores, o movimento Vem para a Sede. E aí, no dia que o América foi rebaixado, em 2016, Beto me mandou uma mensagem dizendo que queria me encontrar no outro dia, aqui em Natal, na sede. E aí eu estranhei, né? Porque, tipo assim, eu estava bloqueado, do nada ele me desbloqueou, e aí eu fui para a sede. Nessa fase eu estagiava e cursava administração. Tinha um estágio, ganhava uma bolsa muito boa. E aí ele disse, Antônio, se você foi homem com essas palavras, se você foi homem para falar, você vai ter que ser homem para fazer. Eu já tinha tido uma oportunidade de acompanhar Roberto Bezerra e Eric Gugel quando eram diretores de marketing em uma palestra do América. Acho que na gestão de Beto, Augusto Varela era diretor. Eu tinha apresentado também um projeto para ele, mas nada que seguiu adiante. E aí Beto me fez essa proposta. Disse, se você for homem para falar, você vai ter que ser homem para fazer. Eu estou lhe dando aqui uma oportunidade de estagiar no marketing do clube. Não sei bem o que você vai fazer, mas quero que você faça parte. E aí, você vai topar ou não vai? E aí eu não pensei duas vezes. Aceitei. Inicialmente eu tinha 2 chefes, né, que era Flávia Freire e André Tavares na época. A equipe era composta por Canindé Pereira, a quem eu aprendi muito. A gente batia muito cabeça no início, a gente nunca escondeu isso de ninguém, mas as dificuldades fizeram com que a gente se unisse cada vez mais, se unindo muito, muito, a ponto de hoje ele ser um amigo que eu tenho. Que Berli fazia parte dessa equipe, Carlos Augusto, que eu deixo um abraço aqui, que era um designer e editor de vídeo, enfim. E aí fiquei no início da gestão de Beto, eu estagiava,
E só que aí foi quando a gente implementou o WhatsApp do sócio. Enquanto eu estagiava, vou tentar resumir também para não ficar muito longo. E aí, enquanto eu estagiava, eu atendia o WhatsApp do sócio. E aí começou uma pressão. O WhatsApp tá bombando, você vai ter que dar conta. E eu estagiando e atendendo, estagiando e atendendo. Aí minha chefe me chamou. E aí ela disse, Antônio, é o seguinte, ou você vai para o América, ou você fica aqui no escritório. E no América eu ainda não era remunerado. E eu já sofria uma pressão por ter aceitado estar no América, né? Ninguém entendia como e por que eu estava no América. Então, muitos me chamaram de vendido na época, mas não entendiam que de fato eu não estava ganhando. Eu passei 6 a 8 meses sem ganhar lá. E aí eu disse para minha chefe da época, eu disse, tá bom, eu vou para o América. E aí eu ainda tinha uma reserva econômica. O América é na Rodrigues Alves, né, a sede. E aí, como eu disse, eu morava lá perto do Hotel Velasquez, ali na Salgado Filho. E aí chegou uma hora que minha grana acabou. E eu não queria dizer para os meus pais que eu não tinha mais dinheiro e que eu tinha saído do meu estágio. Eu estava num emprego que não era emprego e que eu não estava recebendo no momento. E aí as pessoas da sede mesmo, os funcionários da sede, Érica, seu Douglas, a quem eu tenho imensa gratidão, imenso respeito, o próprio doutor, eu não lembro se o doutor Valmir na época já estava, acho que ele entrou mais na frente, mas me davam carona, quando eu não conseguia carona, eu voltava a pé para casa, e aí, até que que Beto renunciou, teve um fato de um dia que quando o Beto renuncia, vem um grupo gestor, né? Que era o doutor Eduardo Rocha, o doutor José Santos, doutor Eduardo Rocha, doutor... Chega, agora... Doutor Zé Rocha, o próprio Alex Padang, Leonardo Bezerra, esse grupo gestor que chegou, né? Lá em 2017, que foi aquele time que veio o Marco Júnior, né? Aquele time que a gente perdeu da Juazeirense, né? Sim. E ali, doutor Zé Rocha soube da minha existência. Tem até uma brincadeira que ele sempre fez comigo, que ele disse que ele chegou para a Érica, né, e disse assim, é esse menino que vai tomar conta do marketing agora, porque quando eles assumiram, só ficou Canindé, eu e Carlos Augusto. E aí ele disse, é esse menino que vai tomar conta do marketing. Aí a Érica disse, doutor, é o que tem. É o que tem aqui, é o que restou. E eu tinha 23 anos, eu acho, na época, 22. Aí ele disse que olhou para ela e disse, não vai aguentar 3 semanas aqui. Aí, um ano depois, ele me contou essa história. Então, foi quando, na verdade, na transição para o grupo gestor, eu comecei a receber R$1.000 no América. E aí era o meu salário, foi o meu salário durante muito tempo. Então, eu me orgulho muito, cara, porque de lá para cá eu aprendi muito. Eu roí o osso, eu comi o pão que o diabo amassou, podemos dizer, né? Não só eu, como todo mundo. Cara, no futebol, quando perde, perde todo mundo. Quando ganha, ganha todo mundo. Então não adianta. Vocês estavam roendo o osso lá fora, a gente estava roendo o osso lá dentro. E ninguém gosta de perder. Então, muitas vezes não adianta você fazer uma operação, conseguir levar 20 mil, 30 mil para a arena, e aí quando acaba o jogo o time não ganha. A gente não fica feliz porque teve 20, 30 mil na arena e o time perdeu. Tem que ser um movimento completo, todo mundo tem que ganhar. Eu seria muito egoísta se eu saísse de uma partida feliz porque o departamento que eu faço parte conseguiu atingir a meta e o futebol não venceu. Então, eu seria egoísta pra caramba em pensar assim. Então, foram anos difíceis, foram anos assim sombrios, mas que a gente ralou muito e aprendeu muito. Então, eu acho que de toda situação adversa a gente tem que tirar o lado positivo.